quais são as ações recomendadas para o mês de maio? E mais, como anda a carteira de Small Caps, que subiu 15% quando o Ibovespa subiu perto de 3%? Esses são os temas do Analistas em Ação dessa semana. E quem está aqui conosco mais uma vez são os analistas José Falcão e Murilo Breder da Easy Invest. Zé, Murilo, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Karina, e passar a bola direto para o Zé, porque eu já sou figurinha carimbada por aqui, o Zé que só passa por aqui quase que mensalmente. Vai, Zé. Fala, pessoal, obrigado aí pelo espaço mais uma vez, para a gente trazer aí as principais novidades do mês de maio. Muita coisa aconteceu em abril, tiveram mudanças nas carteiras e vamos atualizar vocês agora sobre os principais fatos e o que a gente espera para as carteiras recomendadas no mês de maio. Bom, já que você falou sobre isso, vamos começar direto por elas, então. As ações da carteira Top 10. Teve alguma mudança, alguma entrada? Quais são os destaques que você faz para esse mês? Vamos lá. Para o mês de maio, realizamos trocas nas carteiras Top 10 e também na carteira Top 5. Tá? Na Top 10 saiu a Qualicorp, a Qual 3 e entrou a Cyrela. Vale a pena destacar que a saída da Qualicorp, ela não é uma saída pelo fato da gente achar que a empresa não tem qualidade, né? Mas sim por um movimento de mercado, né, que fez com que as ações da empresa entrassem numa tendência de queda. Tá? Isso tem prejudicado um pouco a rentabilidade da carteira como um todo. Então, para não ficar em um momento negativo com a empresa, a gente acha melhor sair nesse curto prazo e substituir por uma empresa que a gente acha que tem uma tendência melhor daqui para frente, que no caso é a Cyrela. Tá? Lembrando que a Qualicorp é uma empresa aí que vem ganhando destaque no setor de saúde, principalmente pelo fato aí da Redditor, que é a maior do grupo, né, a maior empresa de hospitais do Brasil, ter comprado aí o equivalente a 25% de participação da Qualicorp, né? Ou seja, ela é uma empresa estratégica dentro desse setor, segundo o maior player do mercado, que é a Redditor. Então, assim, os fundamentos dela continuam positivos, mas a gente não pode brigar contra o mercado, contra a tendência. Então, por esse fator, a gente achou melhor temporariamente retirar ela da carteira e colocar uma empresa que está num momento muito especial, que é a Cyrela, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Os setores de maior peso na carteira são financeiro, energia e commodities, né? Como sempre, a gente vem mantendo aí esse peso há mais de 6 meses e a gente continua com uma visão positiva daqui para frente. Falando da carteira, como ela vai ficar para o mês de maio, a gente mantém Itaú, B3, Vale, Cyrela, no setor de energia, Taesa e Eneva. Vale a pena destacar aqui que a Eneva vem sofrendo um movimento forte de venda também. A gente observou isso no decorrer desse mês. Ela saiu lá de R$18 e caiu até ali em torno de 16, 15,50. Tá? Mas a nossa visão continua positiva em relação ao fundamento da empresa. Tá? A gente vê essa forte realização por um fato, né, de uma notícia que saiu recentemente em relação ao BTG Pactual, que é um dos maiores acionistas da empresa, com uma posição de 22%, e eles entraram há muitos anos atrás na Taesa, a um preço muito baixo, e tem a possibilidade desse player sair, pelo menos, de metade da posição que ele tem na empresa, o equivalente a 10%, 11%. Então, logo após, né, esse comunicado dessa intenção, o mercado começou a reagir de forma um pouco mais negativa e realizando forte em relação à Eneva, tá? Mas uma empresa de alta qualidade, estratégica dentro do setor de energia aqui no Brasil, e a gente tem muita convicção nela no médio e longo prazo. Tá? E para fechar, o setor de alimentos continua com a BR Foods, a SLC Agrícola, a Multiplan no setor de shopping, e para fechar, a Magazine Luiza no setor de varejo. Bom, e falando ainda sobre as ações da carteira, tem sido, claro, semanas movimentadas, a gente está em plena temporada de balanços, divulgação de resultados, e entre os resultados, o que chamou a atenção do mercado, um dos que chamou a atenção do mercado, na verdade, foi o da Vale, que está na carteira, né? Então, José, eu gostaria de aproveitar
para te perguntar o que você achou dos resultados e como isso pode impactar nas ações da empresa. Olha, os resultados da Vale vieram em linha com todas as expectativas nossas e dos mercados. Isso reflete no preço da ação, que vem aí, né, próximo do seu topo histórico. E alguns fatores, eu até registrei aqui alguns pontos importantes do resultado da Vale para vocês entenderem como a nossa convicção nessa tese ela tem se confirmado. Tá? O lucro líquido da Vale, no primeiro trimestre de 2021, bateu 5,5 bilhões de dólares, tá? Ante 239 milhões em 2019. Né? Olha o avanço que ela teve no lucro líquido dela. Né? Isso aí foi impulsionado, basicamente, pela forte demanda da China, tá? E a expectativa é que essa demanda continue no decorrer do ano de 2021, associado também ao nível do dólar elevado, né? Apesar da correção da moeda norte-americana no curto prazo, esse nível é em torno de 5,30, 5,40, é um nível bom para as exportadoras brasileiras. O preço médio da tonelada do minério executado na operação da Vale no primeiro trimestre foi em torno de 155 dólares a tonelada. Tá? Lembrando que isso aí é um avanço de 85% em relação ao preço o preço médio que ela fez de 84 dólares no primeiro trimestre de 2020. Lembrando que isso foi um preço médio que ela fez, né, nas suas vendas no decorrer do trimestre. O minério de ferro essa semana já bateu quase 200 dólares a tonelada. Então, isso tende, né, a melhorar ainda mais a situação da Vale daqui para frente. Tá? Então, é claro que o preço do minério não vai continuar subindo de forma ininterrupta, mas essa faixa de preço entre 150 e 200 dólares é muito bom para as empresas de produção de minério de ferro. O cenário da oferta insuficiente vai permanecer em 2021. Tá? Vale a pena destacar isso, porque não é só o fato da China estar comprando muito minério de ferro com a retomada das suas atividades. Tá? Existe também um fator importante que é uma oferta insuficiente da commodity no mercado internacional. Tá? E a Vale entra com uma peça muito importante, com capacidade de aumentar a sua produção. Lembrando que agora, no primeiro trimestre, ela vendeu 68 milhões de toneladas de minério de ferro. Foi um aumento aí de 2 dígitos, 14% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Isso mostra o quê? Que mesmo com a Vale não estando com sua produção 100%, né, da sua capacidade, ela vem apresentando um crescimento de 2 dígitos, enquanto no cenário global há uma insuficiência dessa oferta. Então, a Vale, apesar dela crescer a sua produção, ela ainda tem espaço para produzir mais, né, porque ela veio de um momento onde algumas atividades estavam paradas por conta dos rompimentos das barragens que a gente teve, os acidentes recentes, né, onde ela teve que fazer algumas manutenções e revisões. Então, ela vem passando por esse processo agora e retomando toda a sua capacidade. Então, ela tem ainda mais espaço para produzir mais. Tá? Então, isso é um fator importante para a empresa. E agora, o mais importante, a geração de caixa da Vale no primeiro trimestre foi de 5,9 bilhões, tá, de fluxo de caixa livre das operações. Isso representa, para vocês terem uma ideia, em 2020, a geração de caixa foi de 971 milhões. Né? Então, esse número aqui de 5,8 bilhões é brutal. Tá? É uma coisa assim, fora da normalidade que a gente está acostumado a acompanhar sobre a empresa. Né? Então, mostra bem o momento positivo da companhia. Isso fez com que ela amortizasse dívidas, né, antecipando o vencimento de bonds, além de distribuir 3,9 bilhões de dólares em proventos, né, dividendos para os seus acionistas. E é por conta disso que o Murilo, né, adicionou de forma antecipada, né, a Vale na carteira de dividendos. Bom, você mencionou dividendos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Murilo tem uma carteira de dividendos, a gente vai falar sobre ela. Mas antes disso, gostaria de perguntar também sobre a estreante, né? A entrada na carteira
top 10 do José Falcão, que é a Cyrela. Então, José, se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente por que incluiu a Cyrela e quais são, então, as perspectivas para a empresa. Bom, a Cyrela é uma grande conhecida do mercado, né? Eu diria até que é a maior empresa do setor e é uma das principais empresas do mercado brasileiro, né? São 50 anos de história, uma das principais empresas de construção civil que a gente tem hoje em dia, atua em todas as etapas do negócio de incorporação, desde da parte imobiliária, construção, venda, serviços. É uma empresa muito bem administrada, né, com bom controle de custos de obra, fluxo de caixa consistente, tanto é que ela também é uma boa pagadora de dividendos por conta dessa consistência do seu fluxo de caixa. E ela vem surfando aí uma recuperação do setor desde 2019, que foi puxada aí pelo cenário de juros baixos. Então, o ciclo de corte de juros começou lá em junho de 2019, né, chegou a uma mínima histórica durante o ano de 2020, e o setor imobiliário surfou muito bem, né, esse ciclo de corte, apresentando desempenhos positivos, recordes em alguns casos, tá? E a nossa perspectiva para 2021 é que as empresas continuem com desempenho positivo também, apesar da gente estar com agora um novo ciclo de alta dos juros, né? Há uma expectativa aí pelo relatório Focus do Banco Central que a Selic possa chegar a 5,5% no final do ano, tá? Mas mesmo assim, historicamente, é um juros baixo comparado ao que a gente, né, tem na nossa história. Então, isso tende a continuar favorecendo empresas do setor imobiliário, e a Cyrela está muito bem posicionada para isso, né? Ela tem um banco de terrenos aí em torno de 9 bilhões de reais para investir, tem baixo endividamento, é uma empresa que está com uma situação financeira muito confortável. E, assim, a cereja do bolo, né, como o Murilo costuma falar, tem uma robusta distribuição de dividendos. Mais uma vez, a gente vai falar sobre dividendos daqui a pouquinho, então, na carteira específica, mas ainda falando sobre Cyrela, a gente tem um complemento para essa análise fundamentalista do José Falcão, que é a análise gráfica com o Hugo Caroni. Nem sempre as análises gráfica e fundamentalista coincidem, às vezes sim, às vezes não. Vamos ver, então, o que o Hugo tem a dizer, segundo o gráfico, para Cyrela. Olha só. Vamos lá, olhando rapidinho aqui a visão gráfica com relação à Cyrela. É um setor muito complicado por gráfico, tá? Não tem nenhum ativo assim de grande destaque. Então, o comportamento do ativo, que é Cyrela, pode nos chamar tanta atenção graficamente, mas é padrão da maioria dos ativos do setor, tá? Então, por enquanto, a gente tem uma inclinação aí positiva, tem espaço sim para um possível upside, né? Se o ativo quiser continuar respeitando a média, que ele está no limite. Se começar a trabalhar abaixo dessa média, complica, né? Para quem gosta, sim, trabalhar com a referência das médias. Pontualmente, para referências mais a médio e curto prazo, seria o gráfico semanal e diário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês todos os dias na sala ao vivo, tá, pessoal? De volta, então, agora para fechar esse momento aqui da carteira Top 10, a gente tem que falar, claro, das ações que não estão indo tão bem, né, que estão acumulando baixa, e estamos falando de Multiplan e BRF. Então, para tranquilizar o investidor, o que você diria sobre essas duas empresas especificamente, José? Vamos lá, em relação à Multiplan, que divulgou o seu balanço referente ao primeiro trimestre, teve uma queda forte no seu lucro líquido, foi de 46 milhões de reais. Isso representa uma queda de 74% em relação ao mesmo período do ano passado. E foi impactada aí, né, como todo mundo tem acompanhado, por medidas do isolamento social, né? Os shoppings, hoje, né, até essa semana de abril, da Multiplan, já alcançaram aí 77% de horas de seu funcionamento regular. Então, ou seja, está começando a voltar à sua normalidade. Porém, para vocês terem uma ideia, no mês de março, essas horas de funcionamento em relação ao horário regular foi de apenas 26%. Então, isso tem um impacto, né, muito forte na receita da companhia, que teve como resultado aí essa forte queda no lucro líquido. Então, assim, a nossa expectativa é que, com o avanço das vacinas, as atividades comerciais vão sendo normalizadas, e já mostra, né, que os shoppings, principalmente aqui em São Paulo, já estão voltando
já voltaram a funcionar, tá? E o setor de shopping ele está muito descontado, tá? O que torna dele uma oportunidade. E Multiplan, dentro do setor, a empresa que a gente mais gosta. E é uma posição, tá? Visando o médio prazo com a retomada das atividades. Então, tem que ter mesmo um pouco de paciência com essa posição, agora no curto prazo. Vai passar por momentos voláteis, mas o fato aqui é que a gente tem uma oportunidade, a gente tem que saber segurar essa oportunidade, né, até que as coisas comecem a acontecer. A empresa tem muita qualidade, provavelmente nesse próximo trimestre já vai ter um avanço em relação ao seu resultado. Então, agora a gente aguardar, ter um pouco de paciência, porque esse é um case que a gente vem sustentando, né, desde o final do ano passado e que avisamos, né, desde então, que passaria por momentos mais difíceis, né, mais complicados, tanto relacionado ao seu desempenho financeiro, como também a volatilidade na Bolsa. Em relação à BR Foods, que sofreu muito na última semana do mês de abril, mas isso foi um movimento que reflete o setor de frigorífico como um todo, tá? Ele caiu em bloco na semana que passou. Isso é um pouco do reflexo também da correção do dólar, que chegou aí a níveis de 5,30, 5,40. Tá? Isso tem impacto muito forte sobre as empresas exportadoras, né? E não que o nível do dólar, tá, esteja baixo. É importante comentar isso aqui. O dólar 5,30, 5,40 não é um dólar baixo, tá? É um nível ainda positivo para as exportadoras. Mas há um movimento de curto prazo de ajuste. Quando a moeda cai, né, as empresas que têm mais exposição tendem a corrigir. Existem coisas racionais e também irracionais no meio desse fluxo. E a gente tem que ter paciência para separar o joio do trigo, tá? Isso que é importante. Outra coisa que tem preocupado o setor de frigorífico é o custo dos grãos que estão aí no seu topo histórico. Conforme a gente comenta aqui sempre, né, a soja bateu recorde na sua cotação, o milho também, né, são insumos essenciais para a fabricação da ração, que é matéria, né, que é um insumo para alimentar os animais. E isso preocupa porque aumenta o custo e a empresa ela, às vezes não consegue manter a mesma margem de rentabilidade. Porém, tá, vale destacar aqui que a BR Foods ela tem um diferencial em relação ao custo do grão. E por falar em custo de grão, é por isso que a gente recomenda também a SLC Agrícola, tá? Que está aí no seu topo histórico, subindo mais de 100% na carteira. É a maior produtora de soja e milho do Brasil, é uma grande referência global nesse segmento. Tá? Então, a gente tem de um lado uma empresa que não se beneficia tanto, mas do outro, a gente, pela diversificação, a gente tem a SLC Agrícola, que está surfando muito bem aí esse momento da commodity. Então, o que vale, voltando aqui, o diferencial da BR Foods em relação ao custo do grão é porque boa parte desse custo ele é repassado pela logística, pelo transporte do grão. Tá? E as principais plantas da BR Foods se localizam bem próximas dos seus produtores, principalmente na região centro-oeste. Então, não quer dizer que ela não vai ser impactada, mas ela tende a ser menos impactada nos seus custos por causa da sua diversificação geográfica, né, estratégica também, que favorece a companhia nesse sentido. Isso faz com que ela tenha tenha uma possibilidade maior de manter as suas margens, né, de lucratividade. Então, a gente continua com um otimismo em relação à empresa. A gente acha que ela está muito descontada nesse nível aí de valor de mercado que ela se encontra e que tem um upside enorme aí pela frente. É uma posição que tem que ter paciência. Lembrando, voltando de novo, que no caso da SLC Agrícola, a gente manteve ela na carteira durante 3 ou 4 meses sem ela sair do lugar. Tá? E, de repente, em 3 meses, ela subiu 50%. Né? Menos até, em 2 meses ela subiu 50%. Rapidamente, em 3 meses, ela bateu quase 100%, né, em relação ao preço que a gente entrou, né, em relação ao preço de entrada na carteira. Então, Bolsa de Valores é isso, né? É escolher bons ativos, né, ter convicção, acreditar na gestão da empresa, fazer uma leitura de mercado que favoreça, né, o setor, e aí você, em algum momento, você vai colher esse fruto lá na frente,
né, e o seu patrimônio agradece. E dá para a gente perceber também a importância de pensar na carteira como um todo, né, José? Não apenas as ações individualmente, né? Exatamente. É por isso que a gente recomenda, no mínimo, uma diversificação na top 5, que é uma derivada da top 10. Né? A gente criou a top 5 justamente para ter essa característica e ser mais acessível, porque tinham alguns investidores e clientes nossos que falavam, olha, eu tenho dinheiro para renda variável, eu estou começando a investir em renda variável, eu quero investir na top 10, mas meu dinheiro não dá para todas as empresas, as 10 ações. Foi daí que a gente criou, olha, uma diversificação mínima aceitável é pelo menos 5 ações. Então, a gente derivou da top 10 a top 5, né, que possibilita uma diversificação mínima ali de 5 empresas, pelo menos, né, em setores diferentes. E falando então em diversificação, a gente tem a nossa carteira de small caps, e quem cuida dela é outro analista, é o Murilo Breder, que também vai falar com a gente sobre isso, mas eu nem vou me alongar muito aqui, vou passar direto a bola para você, Murilo, porque eu estou sabendo que você tem uma ótima notícia para o investidor, né, sobre o rendimento da carteira no último mês, estou certa? Tá certíssima. E quem acompanha a carteira, quem investe nos ativos recomendados também já está sabendo, porque está vendo no bolso a performance das ações recomendadas, né? A gente fica feliz, o foco é no longo prazo, a gente sempre repete isso para manter os pés dos investidores no chão também. Retornos como a gente teve de abril agora, subindo 15% no mês, não é comum, tá? É importante deixar isso claro, mas ao mesmo tempo é uma performance para ser celebrada, sim, porque mostra, confirma, corrobora tudo aquilo que a gente vem falando, o potencial que essas empresas de menor porte têm. Né? Então é preciso ter paciência também, como como você comentou, alguns cases demoram a andar um pouco mais, mas small caps, quando a gente tem algo que destrava realmente muito valor nessas companhias, muitas vezes essas companhias carregam a performance da carteira como um todo. E isso aconteceu agora no mês de abril. Vou até colocar aqui na tela o gráfico, não só de abril, o gráfico de 2021. E isso mostra o motivo da minha alegria com a performance da carteira. De novo, o foco é no longo prazo, mas é muito bom ver a performance no médio prazo, com 6, 7 meses da carteira e a performance abrindo em relação ao benchmark. Né? A gente está com 22% em 2021, contra 1,7% do Ibovespa e 4,5% do índice Small Caps. Isso aqui é até o dia 28 de abril, tá, galera? Quem vê o relatório completo vai ter um pouquinho de diferença, porque aí eu já vou incluir os dados do dia 29 e dia 30 de abril. Mas é uma performance realmente muito bacana. E o que é o diferente agora desse ano, enfim, é que, na verdade, do mês de abril, é que a performance da carteira não foi só a Card System, né, que acho que é o que ficou mais famoso, porque subiu quase 50% no mês de abril. Mas Brasil Agro andou 35% e nós tivemos 3 posições da carteira andando 15% também. Irani, Kepler Weber, Ferbasa, todas subiram 14%, 15%. Então, não foi só um ativo isolado, né? Mas, enfim, esse é o famoso problema bom, porque muitas ações da carteira ultrapassaram o até que preço comprar, que eu coloco na coluna lá do relatório, né? Para servir de referência para os investidores que querem entrar, seguir as nossas recomendações, tem sempre esse até que preço comprar. E eu acabei revisando aqui algumas estimativas. Felizmente, no caso de Card System, eu fui um pouco conservador. A gente sempre tenta, né, olhar o lado mais conservador da história. As ações ultrapassaram o meu até que preço comprar em 5 pregões de abril. Precisei voltar para o Excel, refazer as contas e felizmente tem mais potencial de alta, então acabei revisando o preço de Ferbasa, de Ferbasa também, né? Mas de Card System, de Ferbasa, de Brasil Agro, que é uma companhia que também subiu bastante no mês de abril. Muita gente mandando mensagem, o que eu faço para manter em carteira, tá, galera? Minha visão é de longo prazo, eu acho que tem mais espaço para todas essas companhias andarem ainda mais. A única exceção é se você é um investidor com uma pegada mais de curto prazo e por acaso segue a carteira recomendada Small Caps com esse perfil mais de curto prazo, aí sim, uma alta de 50% como o Card System teve, é uma alta já um pouco expressiva, né? Se quiser, bastante expressiva. Se quiser botar um pouquinho desse lucro no bolso, pode colocar, mas eu particularmente eu acho que tem mais chão para ir, então por isso que eu acabei revisando para cima os preços de Card System, Brasil Agro e Ferbasa nesse mês de maio agora. E se por acaso, isso aí é algo que tem que deixar claro, importante também, se por acaso
o preço da ação ultrapassar esse até que preço comprar que eu me referi no relatório, não é para vender a ação, tá? Isso não é um stop gain, é só uma referência esse até que preço comprar para servir de base realmente para quem ainda não entrou, e é um preço que eu acho que quem estiver entrando, respeitando esse patamar, vai ter maiores possibilidades, né, de garantir que está comprando barato, tá? É só isso, mas a minha visão de longo prazo, normalmente esses ativos ficam por meses ou até mais de um ano na carteira. Sobre Card System, vamos lá, só para quebrar um pouco o Card System em Brasil Agro, só para justificar o que aconteceu, tá, com a alta dessas ações. E, obviamente, por mais que a gente monte, também escrevi sobre isso no relatório, por mais que a gente tenha várias peças do quebra-cabeça, faça valuation, faça um cenário macroeconômico, converse com a diretoria, cada uma dessas coisas é uma pecinha só do quebra-cabeças. E o nosso trabalho como analista aqui é muito estressante do ponto de vista de que a gente tem que sempre tentar enxergar o quebra-cabeça inteiro, a imagem que está sendo formada, nunca tem todas as peças do tabuleiro, né? O máximo que a gente consegue ter é convicção. Certeza é algo que não existe aqui, né, no mercado financeiro, pelo menos não na renda variável, tá? E, obviamente, eu não sabia que o Card System ia andar 50% no mês de abril. Mas é importante manter na carteira. Felizmente eu tinha essa visão um pouco mais conservadora, e o que aconteceu com o Card System é o seguinte: a companhia ela antecipou um movimento que eu estava esperando mais para o segundo semestre desse ano, que era uma sequência de investimentos e aquisições em fintechs, startups, e ela está mirando principalmente o segmento de Banking as a Service, que é uma outra vertente, um outro braço que ela está entrando agora mais forte, que tem destravado bastante valor para a companhia. Uma outra coisa de Card System, quando ela entrou na carteira, ela era a menor liquidez de todos os ativos recomendados. E agora ela está com uma liquidez bem maior do que estava antes, porque ela mudou o formador de mercado, que é aquele banco que fica na ponta contrária, que ele fica aumentando a liquidez dos ativos. Essa é a função do formador de mercado. Ele mudou, e a liquidez, que era de 3 milhões por dia, passou a ser a mais de 10 milhões por dia, então aumentou bastante. Isso é importante porque o papel que é mais negociado, ele é mais bem precificado, abre espaço, por exemplo, para fundos de investimento um pouco maiores entrarem no papel também, então bem importante. No caso de Brasil Agro, é o seguinte: eu até gravei um Analistas em Ação em fevereiro, até entrei no YouTube aqui para checar a data, em fevereiro, uma Analistas em Ação de setor agro, e uma das perguntas dos investidores eram o que eu faço com o Brasil Agro? Compro, espero, mantenho? E eu falei, cara, nesse patamar, a Brasil Agro tinha acabado de despencar de quase 25, 27 para 22 reais. E eu falei, tá muito barato. Eu pelo menos enxergava que estava muito barato. As ações ficaram de lado 2 meses, até o final de março, que as ações de Brasil Agro foram subir. Brasil Agro que teve um processo de follow-on, que é uma oferta de ações, e essa oferta de ações, sempre que acontece, quase sempre, tem uma pressão negativa no preço do ativo, porque quem define o preço do follow-on são os grandes investidores institucionais, e eles que normalmente tentam pagar o mais barato possível e tentam jogar esse preço do follow-on para baixo. E além disso, tinha, durante a oferta de ações, um outro player internacional chamado Autonomy. Ele tinha uma parcela gigante de ações de Brasil Agro, ele estava vendendo essas ações. E aí ele não conseguiu vender tudo durante o follow-on, precisou vender mais depois, e enquanto ele estava vendendo, a pressão negativa continuou sobre os papéis. Agora que ele saiu, ele conseguiu vender as posições que ele queria, agora ele tem uma Brasil Agro livre desse processo, dessa pressão negativa de venda pelo follow-on e por causa desse player internacional, e com muito mais liquidez, né, porque era um player relevante com muitas ações, ele se desfez e agora aumentou o famoso free float ali de Brasil Agro, uma companhia que eu enxergo que está na carteira de small caps e na dividendos, né, porque eu enxergo que a partir de, não só desse ano, ela paga 4,5% de dividend yield nos últimos 5 anos na média, mas eu acho que ela pode pagar dividendos ainda mais expressivos, se tornar uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira em 2022, 2023, né? Então por isso que eu sigo bastante confiante aqui no caso de Brasil Agro. Não muda nada na nossa carteira recomendada aqui de small caps, e é isso. Espero que os investidores estejam felizes com a rentabilidade, né? E de novo, não é normal, mas é bem legal a gente já ter essa rentabilidade já logo de cara. Será que essa pessoa que te fez a pergunta em fevereiro seguiu a recomendação? Tomara que sim, né, Murilo? Eu espero que sim. Pode ser coincidência ou não. Alguém me perguntou no direct há pouco tempo atrás se era para manter ou para sair de Brasil Agro. Eu falei, mantém, cara. Mantém, que não mudou nada no case ainda, só melhorou.
Bom, ainda falando sobre Brasil Agro e também sobre Card System, que foram os dois destaques então trazidos pelo analista, a gente trouxe o complemento mais uma vez da análise gráfica com o Hugo Caroni. Olha só o que ele preparou. Vamos passar agora para Card e Agro. As duas com referência de longo prazo com tendência de alta, a primeira começando com Card, como vocês percebem aí na tela ao lado, respeitando média, está distante de média, né? Isso gera certo receio, porque o ativo normalmente retorna a média, sim, mas tem espaço para upside se ele continuar respeitando a média? Tem, né? No caso de Card, a linha de retorno do canal de longuíssimo prazo, tá? A gente não está falando do canal de médio a curto prazo, tem espaço aqui até referência de possível resistência, então está bem distante com relação à resistência maior na visão de longo prazo. E seguindo uma linha de raciocínio muito parecido, Agro vinha de um longo canal e o ativo, quando tem muita força e chega ao ponto de superar, né, o canal dele era essa linha tracejada, ele já tinha superado alguns meses atrás e a partir dali eu já tinha projetado onde poderia ser o dobro do canal, né, quando vem com muito otimismo. Então, por enquanto, também tem um espaço aí para dar continuidade. No caso de Agro, fazer o dobro do canal, que a gente já colocou, e dobrar esse canal não é muito comum. Não vou dizer que é impossível, só não é algo muito comum. Às vezes ele passa um pouco, mas buscar o dobro do dobro desse canal, né, 4 vezes a primeira referência, não é algo muito comum, tá? Mas se continuar respeitando média, como você vê no mensal, no semanal, no diário, o viés ainda vai continuar sendo positivo para o lado gráfico, tá, pessoal? Excelente aí, final de domingo, forte abraço. Não se esqueçam que daqui a pouco tem a carteira semanal, hein? Bom, e agora a gente vai falar também sobre dividendos. A gente tem uma terceira carteira para destacar aqui no nosso programa, que é a carteira de dividendos também feita pelo Murilo Breder. Então, quais são, Murilo, os destaques para o mês de maio da carteira de dividendos? Vamos lá, o mês de maio, assim como a carteira Small Caps, a dividendos também vai performando muito bem. Aqui um recado ainda adicional, que a dividendos, o foco não é a performance a todo custo. Óbvio que a gente tenta calibrar tudo isso, mas é também, obviamente, o ganho de dividendos. Mas eu vou colocar na tela aqui a performance desde o início da carteira, no dia 9 de março, e a gente já está com 15% de retorno acumulado, acima dos 8,7% do Ibovespa, e acima do IDIV também, que é o nosso principal benchmark, né? É o Ibovespa das empresas pagadoras de dividendos. De destaque aqui, eu vou falar... O José Falcão já falou um pouco de Vale, então não vale muito a pena ser comentado, né? Eu tenho ações na carteira aqui, uma das principais apostas, acho que tem chão para andar ainda. Brasil Agro está na carteira de dividendos, uma das responsáveis pela boa rentabilidade também da nossa carteira por aqui, e comentar mais uma vez que Cyrela, né, assim como o José Falcão também colocou na top 10, mas no caso aqui puxar para o lado de dividendos. A gente tinha uma expectativa após a divulgação do quarto trimestre de 2020 que ela fosse pagar dividendos, e essa expectativa foi confirmada, um dividendo que vai dar um retorno de 4,5% de dividend yield. Então, a carteira segue muito bem, tanto na questão de rentabilidade como na questão de dividendos, porque no mês de março nós tivemos 3 empresas pagando dividendos, B3, Copel e não falta uma terceira, Coca-Cola pagou, tá, no mês de março, e agora no segundo mês da carteira, em abril, nós tivemos agora a Cyrela pagando 4,5%. Então a gente está conseguindo, né, algo que é muito difícil, combinar boa rentabilidade com dividendo. Normalmente a empresa paga muito dividendo e não cresce tanto, a rentabilidade acaba ficando... São empresas mais estáveis e, por outro lado, tem empresas de crescimento e aí, normalmente, a rentabilidade é um pouco maior, mas aí não paga dívida. A gente tem conseguido trabalhar no limite entre os dois aqui na carteira de dividendos. Eu também fico muito feliz com a rentabilidade, mas aqui um cuidado ainda maior, porque ainda é pouco tempo, tá? Um mês e... Não tem nem 2 meses de carteira ainda, tem muito pouco tempo. A gente sempre olha para 6 meses, 1 ano, mas sim, também aqui um bom primeiro passo com o pé direito aqui na carteira de dividendos também. É isso aí, vou passar então para um outro momento do nosso programa, que é quando a gente faz as perguntas que vocês que nos acompanham aqui no nosso canal deixam para os analistas. A gente seleciona algumas então, mas se a gente não fizer a pergunta que você deixou, não tem problema, continue mandando, a gente está sempre de olho aqui na caixa de comentários. Eu vou começar então por uma pergunta deixada pelo Thiago Clever. Ele pergunta o seguinte: pessoal, como vocês escolhem se vão comprar preferenciais ou ordinárias? Então, o que vocês diriam para esse investidor que está com essa dúvida entre esses 2 tipos de ação?
Eu, particularmente, eu sempre vou pela empresa mais líquida, a mais negociada, tá? Então, por exemplo, BBDC3 ou BBDC4, o Bradesco ordinário ou o Bradesco preferencial. A preferencial tem muito mais liquidez do que a ordinária, nesse caso. Né? No caso de Santander, a empresa mais líquida, a ação mais líquida é a Unity, no caso. Né? Não é nem SAMB3 nem SAMB4, SAMB11. Então, eu iria por esse aspecto. Isso vai funcionar para 95% dos investidores e atrás das empresas mais líquidas. Essa outra porcentagem menor é para os investidores que são realmente muito grandes, né? E aí quer entrar na empresa a ponto de montar uma posição capaz de influenciar no management, tomar posição, influenciar nas votações. Ali você tem que ir para as ações ordinárias, né? Que aí é o que tem poder de voto, onde você consegue, de fato, influenciar de alguma forma. Mas eu acho que é uma exceção. Uma parcela muito pequena dos investidores vai ter esse poder muito forte. Né? Teria que ser multimilionário, assim, no mínimo, para conseguir fazer isso. Né? Então, normalmente, a questão da liquidez é a que pesa mais, tá? Você concorda, José? Exatamente. É uma particularidade do mercado brasileiro, na verdade, né? Para complicar um pouquinho mais a vida do investidor. Né? Não existe isso em economias desenvolvidas, em mercados de capitais desenvolvidos, a diferença de preferencial e ordinária. Isso foi uma particularidade do nosso mercado. E o fato, né, da ação preferencial, como o próprio nome já diz, da preferência no pagamento de proventos, leva essas empresas a esse tipo de ação de ser mais líquida, né, justamente porque ela favorece através do pagamento de proventos. E é exatamente o que o Murilo falou, né? Se a estratégia for para ter influência na gestão da empresa, a ação ordinária que dá direito a voto, ela seria ideal, mas não adianta você ter baixa capacidade financeira, não conseguir exercer influência, né? Chegar a um nível de exercer influência. Isso geralmente é feito por investidor institucional, que entra com capital grande, né, para investimento nas companhias. Se você não tem essa capacidade, né, é melhor você ir pelo lado de que você tem preferência nos proventos, nos dividendos e, né, em outras bonificações, e pela liquidez, né, que te dá mais segurança para entrar e sair de algumas posições. Então, esse é meio que é a regra geral. Né? Mas, assim, eu acho que a gente deve valorizar muito as empresas ordinárias que já estão no novo mercado. Tá? A maioria das companhias que começam a abrir capital agora recentemente já abre, né, no novo mercado, que é uma ação ordinária que dá os mesmos direitos iguais, né, para todos os investidores. É apenas uma classe de ativo. As empresas que abriram capital há muitos anos atrás, elas tendem a evoluir nesse sentido. Tá? E eu acho que a gente deve valorizar, né, as empresas que já estão no novo mercado, porque eu diria que é o normal, né? Você não ter essa diferenciação, você ter um mercado igual, um tipo de ação igual, seja para o grande investidor, seja para o pequeno investidor. Bom, vou passar para a segunda pergunta, foi deixada pelo Roger Heinrich, espero ter dito seu nome corretamente. Ele pergunta o seguinte: pode ser interessante comprar BDRs neste momento de dólar baixo? O que vocês recomendam, então, para esse investidor pensando em BDRs agora? A minha visão, assim, vamos lá. Primeiro, comprar BDR, eu não compro BDR pensando em operar dólar, pelo menos eu pessoalmente, tá? Minha visão de longo prazo e dólar para mim, e ter algo dolarizado na carteira é questão de preservação de patrimônio, de preservação de poder de compra, porque o dólar hoje é a moeda mais forte do mundo. Pode ser que isso mude daqui para frente, mas hoje é assim. E não é o real, meu amigo, né? Desculpa te contar a realidade, o real é pouco forte em relação ao mundo, né? Então, por isso que ter dólar na carteira é importante. É importante você manter o seu poder de compra na moeda mais forte do mundo. Então, por isso que a oscilação do dólar acaba manchando aqui a performance do BDR, mas não deveria olhar sobre essa ótica, tá? Mas vamos forçar que sim, né? Vamos olhar sob o ponto de vista do dólar caindo, se é um momento de entrar ou não. Eu vejo o dólar muitas possibilidades dele se manter forte ainda. O que é o dólar forte? Pelo menos acima de R$5. Eu acho que ele vai se manter entre R$5 e R$6. Eu não acho que ele vai ter potencial para passar de 6, teria que acontecer algum problema mais grave no Brasil, algum risco muito mais iminente de rombo fiscal, enfim, as coisas andarem para esse lado, aí sim a gente pode ter um dólar ultrapassando os R$6. Dólar abaixo de 5 também é o Brasil, um cenário otimista que eu não vejo hoje.
tanto otimismo assim. Então, na prática, o dólar caindo assim para baixo de 5,50, eu enxergo como uma possibilidade de, enfim, aproveitar esse momento e comprar BDRs mais descontados, vamos colocar dessa forma, né? Porque o preço lá nos Estados Unidos não mudou nada, né? O que muda aqui é a cotação do dólar, que dá a impressão que está mais barato o BDR. Mas, enfim, fica esse recado. Para mim, BDR para mim não tem muito essa questão de timing, tá? É um negócio muito mais de comprar boas empresas, visando o longo prazo e preservação de patrimônio. Eu não tento fazer tanto essa operar o dólar, achar para onde é que o dólar vai subir ou o dólar vai cair. A sua visão é a mesma, José? Com certeza. Vale a pena destacar, né, que o dólar não está baixo, ele está acomodado, né, em um nível um pouco abaixo do anterior, tá? Em níveis, inclusive, né, em níveis que estão projetados, inclusive, pelo relatório Focus do Banco Central, né, que é em torno aí de 5,40 no final do ano. E eu compartilho dessa visão de que você tem que pensar no dólar em relação à BDR muito mais como uma peça dentro de um portfólio diversificado. E é muito interessante, e eu gosto desse ativo por essa característica, porque quando a gente recomenda uma carteira bem diversificada, distribuída em várias classes de ativos, de renda fixa, renda variável, é sempre importante você manter um percentual da sua carteira em uma moeda forte, como o dólar, porque a sua parte de renda variável ela vai passar por vários ciclos, de alta e de baixa. Normalmente, quando você passa por ciclos de baixa, a moeda norte-americana ela tende a se fortalecer e ela funciona como um hedge natural ali da sua carteira como um todo. Então, eu sempre gostei de fazer uma combinação de dólar dentro da carteira diversificada, mesmo mesmo não estando em momentos favoráveis, né, para o dólar. Eu não diria que está num momento desfavorável agora, mas independente de estar caindo ou subindo, eu sempre mantenho uma parte da minha carteira em dólar. Tá? É isso que eu quero dizer. A minha exposição à moeda ela não é direcional, ela é uma exposição de hedge, de proteção. Tá? E quando você compra BDR, você está se expondo a empresas depende da empresa, lógico, mas normalmente você se expõe a empresa de qualidade, porque você não vai comprar uma coisa de baixa qualidade, né? Mas você está se expondo ao mercado de ações, a uma empresa que você tem convicção, né, de que ela vai se valorizar no decorrer do tempo, e, além disso, você está se expondo ao dólar, né, que entra como essa chave fundamental de proteção, não só daquela ação ali que você está comprando, mas da carteira de forma geral. Tá? Então, você pode se expor da mesma forma à moeda norte-americana, que funciona como esse hedge, né, uma proteção natural da carteira, e ao mercado de ações, né, americano, que é o maior do mundo, né, que possui ali as maiores empresas também do globo. Então, isso é uma combinação que eu gosto. Tá? E tem outro detalhe. Vamos supor que o dólar cai 5% em um determinado período, mas a ação que você comprou pode valorizar 15%. Né? Então, você vai deixar uma grande oportunidade de uma empresa que você acredita, né, que vai ter um bom desempenho, você vai perder essa oportunidade por achar que o dólar vai cair, que não é o melhor momento. Então, tem esse lado também que vale a pena refletir. E vale a gente destacar também que, além das carteiras que a gente comentou aqui no programa, a gente tem o boletim de BDRs no Invest News, também feito pelos nossos analistas. Fica o convite para vocês conhecerem também esse material. Além, claro, lá no site vocês podem acompanhar sempre a carteira Top 10, a carteira de Small Caps, dividendos, tem todo um cardápio aí de recomendações dos analistas da Isinvest para os investidores. Mas hoje, então, a gente encerra o Analistas em Ação por aqui, não sem antes te convidar para se inscrever no canal se você ainda não fez isso e também fazer alguns lembretes aqui para vocês. Um deles é que, além de participar aqui do programa no canal do Invest News, o José Falcão e o Hugo Caroni também estão no canal Espaço Trader. Então, o José Falcão comanda o Morning Call e o Caroni está sempre ao vivo ali, tirando dúvidas em tempo real dos investidores. E o Murilo, vocês bem conhecem aqui do canal Invest News, ele, além de participar do Analistas em Ação, agora está também no Boletim Invest News, revezando com também analista Eduardo Pérez. Então, fica mais um convite aqui para vocês que gostam desse tema, que gostam do mercado de ações, continuar acompanhando as análises dos nossos especialistas
Então, quero agradecer antes de encerrar ao Murilo e ao José mais uma vez pela participação, por todas as análises. Obrigada, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.